Bom dia. Enquanto vamos conversando, as pessoas vão chegando. Estou aqui na TV Sul com mais essa transmissão ao vivo para você. E aqui é um pé de maracujá. Tem maracujás aqui que você pode ver. Ó. E esse ano ainda está dando maracujá, que ainda está nessa época ainda está dando maracujá. Se fosse outro tipo de maracujá, já teria secado os pés, né? Mas esse aqui não, ainda tem bastante maracujá por aqui. Bem tranquilo aqui ao ar livre, como não tem movimento nenhum aqui, é nos fundos da TV Sul. Eu não estou fazendo uso de máscara. Quando tem pessoas por perto, eu faço uso de máscara. Mas hoje aqui está tranquilo. Só nós aqui, você e Deus, na manhã desta quarta-feira. Mas o assunto que eu quero tratar hoje com você é em relação às eleições municipais de 2020. As eleições municipais de 2020, ela está marcada para acontecer dia 4 de outubro. Mas a Justiça está discutindo, o Supremo Tribunal Eleitoral está discutindo a possibilidade de adiar para o dia 15 de novembro, estender um pouco mais, ou então para o dia 6 de dezembro, primeiro turno, o segundo turno em seguida. E tem alguns movimentos aqui, principalmente na região sul, mas por todo o Brasil, um movimento fraco ainda, podemos dizer, né? Ainda não tomou corpo, acredito que não vai tomar corpo, devido à legislação que ela diz. Em relação a tomar corpo, eu me refiro para que a eleição possa ser adiada e ela seja transferida para 2022. Ou seja, na mesma data que acontecem as eleições, a eleição presidencial, eleições para deputados, senadores, governadores. De acordo com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, e também com o entendimento do ministro do Supremo, é uma decisão, a transferência para 2022 é uma possibilidade quase remota, porque teria que mudar toda a legislação, teria que fazer novas discussões, e pode haver conflitos futuramente daqui a pouco, quem está no poder, de usar dessa mesma artimanha para daqui a pouco estar transferindo uma data de eleição, mudando inclusive mandatos, enfim, influenciando com outras artimanhas, podemos dizer assim, ou com outras possibilidades de mudar a eleição. É igual a questão do impeachment, né? Aconteceu o impeachment, agora todo dia estão querendo fazer impeachment. Então, assim, é o que o Congresso Nacional tem a preocupação, o que o Supremo Tribunal também tem a preocupação de mexer nesse momento na data da eleição. Transferir, claro, de outubro para novembro ou para dezembro, tudo bem, mas mudar, transferir a questão da data para 2022 é uma questão muito complicada de se fazer, né? De se fazer. Ah, mas o coronavírus, olha, tem várias possibilidades de fazer uma eleição mais segura, com uso de máscara, distanciamento, não vai ter nenhum problema não, né? Não vai ter nenhum problema. Ou se tem problemas, os problemas são mínimos. Afinal de contas, a população já está na rua mesmo, né? Vai nas filas da Caixa Econômica e você vê todo mundo aglomerado. Você vai nas famílias, todo final de semana é festa de família, né?
todo mundo sem máscara, usando o mesmo copo, os mesmos talheres, enfim, não há como proibir nesse momento. Eu não sei se vai achar uma lei seca aí, mas aí as coisas ficam bastante complicadas. O Brasil já vem com uma democracia frágil, ainda usar de leis ditadoras fica muito complicado. Não cabe nesse momento no Brasil. Até porque geraria muitos conflitos, né? Hoje, quando se fala em aperto do cerco nos estados aí para melhorar as condições, tipo isolamento social para melhorar as condições de saúde das pessoas, já é uma briga danada, uma briga desgraçada. Há movimentos daqui, de lá, dizendo que é autoritarismo, que não pode, que não deve. Imagina usar de outras formas aí, né? Então, por exemplo, de querer coibir hoje as famílias de se reunirem, não tem, é muito complicado. Todos os dias você passa por aí e vê as famílias, por isso que é o aumento do coronavírus, né? Esperamos que uma vacina seja rapidamente descoberta, ou então que as pessoas criem imunidade o mais rápido possível, né? E que esse vírus ele seja modificado de transmissão para transmissão e ficando menos violento, causando menos mortes. O número de pessoas contaminadas não tem como evitar. Isso já está claro. O problema é a gravidade, o número de pessoas que irão apresentar, por exemplo, a doença em si, né? E a gravidade da doença. Porque se a gravidade da doença foi a mesma que aconteceu quando começou na Itália, na Espanha e na China, aí morre muita gente. Mas nos parece que as pessoas estão ficando... O vírus parece, há discussões, entendimento que o vírus do Covid-19 ele está sofrendo mutações, por isso que ele está sendo menos agressivo. Isso são apenas especulações. Isso não está confirmado, né? Então... Mas eu quero falar da eleição em si. O que ela pode trazer de bom ou ruim em relação ao coronavírus se ela acontecer esse ano? Acontecer esse ano, o problema é que de repente pode haver acúmulo de pessoas, né? Onde a transmissão do vírus ela pode ser mais veloz. Mas já está acontecendo, todo mundo já está se encontrando, as filas nas caixas, como já falei, nas famílias aí, todo mundo se reunindo, então é inevitável. Com fila para eleição ou fila sem eleição vai acontecer. No entanto, é preciso se observar o seguinte: como há um movimento para transferir a eleição para 2022, é importante que se faça a seguinte avaliação também. Nós estamos num momento de coronavírus. Existe um fundo partidário no valor de 2 bilhões de reais para as eleições de 2020. E esses 2 bilhões é passado para os partidos, e os partidos distribuído entre a sua sigla interna, para que a campanha seja realizada, seja feita. E aí é que vem a coisa. Bom, se esses 2 milhões o governo poderia economizar para o combate do coronavírus, que jamais irá para o combate, né? Pode até algumas pessoas defender, não economizar o dinheiro, 2 milhões, e vamos investir no coronavírus, no combate ao coronavírus, e a eleição a gente transfere lá para 2022. Acredite, esses 2 milhões jamais irá para o combate ao coronavírus. Não vai. Vai para a mão de um monte de gente aí, mas não vai para o coronavírus. Talvez uma merrequinha e não vai fazer a mínima diferença. No entanto, se esses 2 bilhões de reais
ele for para os partidos, que não precisava ser tanto em uma outra época, a discussão que não precisava de tanto valor assim, mas tudo bem, já que está, deixa. Já que está, deixa. Esses 2 bilhões, que ele seja aplicado nas eleições e assim gerar empregos, mesmo que temporário. São 3 meses, a partir do dia 4 de julho até o dia da eleição, que é dia 4 de outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. Então 3 meses de campanha onde esse dinheiro vai para quê? Vai para os trabalhadores que vão estar na campanha, né? Vai para os partidos fazer compra de materiais, investir em propagandas, enfim. Isso gera emprego. Vai gerar muito emprego nesse período. É justamente o período onde se avalia que o coronavírus deve ter a sua passagem mais forte. É a geração de empregos temporários, mesmo que sem carteira, mas as pessoas vão estar ganhando. Porque ninguém vai conseguir resolver o problema da sua família com R$600 por mês. Não vai, é preciso fazer os bicos. E a eleição vai proporcionar isso. Então, se estamos todos pensando no combate ao coronavírus, a eleição precisa acontecer. Se estamos todos pensando no combate ao coronavírus, a eleição precisa acontecer para gerar emprego e renda. Temporária, claro. Mas ela vai causar isso. E além do mais, esse é um dos pontos que estou aqui filosofando, discutindo com você. Um outro ponto importante é que as eleições precisam acontecer o mais rápido possível. Porque quem está no poder hoje, vereadores e prefeitos, estão muito cômodos. Quem estão com seus mandatos. Estão cômodos. Não vem ninguém pensando, articulando propostas diferentes de combate ao coronavírus. Isso só vai acontecer se tiver eleição, as eleições, porque é onde tantos governos que já estão no poder, estão governando, estão no governo, os políticos já estão no governo, né? Vereadores e prefeitos. Como os novos, os pré-candidatos ou os candidatos a prefeito e a vereadores que não estão, que precisarão apresentar propostas para a população. E acredite, a proposta para a população terá que ser aquela que envolve as questões sociais. Aquelas que falam sobre as questões sociais, trabalho local, geração de emprego e renda, investimento na área social. É isso que vai estar em pauta. E se adiar as eleições, não vai acontecer a discussão. Portanto, o Brasil vai ficar engessado, sem propostas, esperando para a iniciativa do governo federal. E aí as coisas vão continuar sendo difíceis. Então, é importante que aconteçam as eleições municipais para que novas propostas para a comunidade, e aí a comunidade vai fazer a avaliação sobre a melhor proposta de condução do município. Agora é preciso acontecer com com mais urgência possível. As eleições. Não pode adiar para 2022. Senão nós vamos ficar estagnados esperando por ajuda governamental lá de cima. E os prefeitos e vereadores vão ficar muito cômodos. Tranquilos. Fazendo o que tem que fazer, né, na medida do possível. Porque não estarão sendo forçados a propor discussões de melhorias para a comunidade. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? É que quanto mais rápido acontecer a eleição, se acontecer, deve acontecer esse ano ainda, em janeiro assume novo governo, um novo governo, pode até haver reeleição, pode até o prefeito que está hoje pode se reeleger, mas ele vai ter que ter novas propostas, porque tudo está diferente.
Esse mandato não vai ser igual, o próximo mandato não vai ser igual a esse. Porque esse tinha algumas regras, promessas de campanha, planejamentos que foram realizados. E para o ano que vem vai ser uma nova história, porque tudo precisa ser mudado. Não dá para aplicar as mesmas regras que foi aplicado nesse mandato para o próximo, porque as coisas estão diferentes. O coronavírus mudou tudo na vida de todo mundo. Está mudando, mudou, está mudando e vai mudar ainda mais. Por isso que as eleições municipais precisam acontecer esse ano. Por tudo isso que eu estou falando. 2 bilhões que serão transformados em emprego e renda para as pessoas, contratação de trabalhadores, mesmo por um período de 3 meses. Beto, mas só 3 meses. Justamente, só 3 meses já é o suficiente de investimento de 2 bilhões, que é o fundo partidário, nas eleições. Já, pelo menos, já vai ajudar, é muito, não é o suficiente, vai ajudar, é muito, na geração de emprego e renda, porque quem vai ser empregado, quem vai receber uma boa parte desses fundos partidários serão os trabalhadores nas campanhas. Porque com R$600 não dá. É preciso fazer bico. E não dá, não tem emprego sobrando. Se tivesse, tudo bem, mas não tem. Muitas empresas ainda estão falando em fechar portas. Porque ainda não veio os recursos necessários do governo federal. A liberação principalmente para as pequenas empresas. Os micros, os MEIs que estão por aí. Então está difícil. E aí, com esses 2 bilhões, é possível que dê uma aquecida no comércio local, porque cada município vai ter a sua... Mesmo que não seja do fundo partidário, quem tem dinheiro vai investir nas campanhas, enfim. Espero que seja tudo dentro da lei, mas que gere emprego e renda, mesmo em um período temporário. Isso vai dar um fôlego para que a gente consiga trabalhar a partir do dia 4 de outubro, que começa as contratações já, 4 de julho, que deve começar as contratações, porque os partidos já definiram e o período eleitoral já está começando, até um pouco antes. Isso começa esse valor se reverter em empregos, em contratação de pessoas. E aí começa a girar um pouco mais a economia local. Essa eleição é propícia para isso. E além do mais, como eu já falei, repetindo, não dá para ficar do jeito que estamos. Porque se não houver eleições, os governos vão continuar, que estão no poder, vão continuar fazendo aquilo que estão fazendo. E o que estão fazendo não é o suficiente. Porque está muito cômodo, não há uma provocação de proposta, de novos compromissos, não há. É preciso haver essa provocação, e a eleição vai fazer com que essa provocação mova a mente dos atuais políticos que estão no poder, que muitos vão à reeleição, e daqueles que estão em off ali ainda, que não são candidatos, que daqui a pouco são pré-candidatos, vão ter que botar a campanha na rua, com novas propostas, porque a população avalia a melhor proposta e vote na melhor proposta. E acredite, terão que ser propostas diferenciadas. Não vai dar mais para ficar falando em calçamentinho. Porque agora as pessoas não querem mais lajota, querem lajota, claro que querem asfalto, querem, mas não é só isso, elas querem comer, elas querem pagar as contas. Tem a água, a luz, a energia que estão vencendo, e as cooperativas, as empresas de energia, água, telefonia, não vão esperar muito tempo. Tem limite também, senão quebra tudo. Então é importante que isso venha acontecer o mais breve possível, que a eleição de 2020 ela aconteça esse ano, para que a gente tenha um movimento maior de circulação de dinheiro nas ruas. Eu nunca imaginei que eu pudesse falar isso, que eu fosse falar isso. Eu sempre defendi que a eleição tivesse que ser feita sem dinheiro. Mas nesse momento, fazer uma eleição com dinheiro nas ruas é importante. Para que as pessoas, pelo menos uma parte da sociedade,
ela tenha o dinheiro, que aconteça os empregos, né? Claro, tudo dentro da lei, que isso aconteça, que venha acontecer dentro da legalidade, mas que esse dinheiro seja investido nisso. É isso que nós esperamos. Por isso, os movimentos que estão acontecendo em prol da transferência da eleição para 2022 são movimentos praticamente de políticos que já estão no poder, estão no cargo. Mas não é a maioria das pessoas. Porque tem muita gente, já conversei com várias pessoas, que todo ano trabalham nas eleições para os seus candidatos, são contratados aqui, ali, lá. Tem muita gente, e aí são os mais pobres, aquelas pessoas que têm conhecimento nas comunidades, mas são pessoas simples, que esperam também para o momento da eleição para serem contratados para fazer o seu trabalho. Isso não é uma vontade de todo mundo. A maioria da população quer que as eleições aconteçam esse ano para que isso venha a movimentar, assim, o fluxo de recursos financeiros nas ruas. E o bom de tudo isso, como a eleição acontece em todo o Brasil e é municipal, todos os municípios, todos os municípios brasileiros vão ter o mesmo direito de movimentar o fluxo de recurso financeiro na sua cidade, e que todos sigam a legislação para que as coisas aconteçam com a maior legalidade possível. Ralha, tem alguém aí, Ralha? Vamos lá, vamos ver quem está aí. Ah? Então nós vamos fechando o nosso programa por hoje. Eu volto amanhã, às 9h30 da manhã, novamente, aqui na TV Sul. Pense nisso que eu falei. Vamos todos pensar nisso. Um grande abraço. Até lá.